a verdadeira identidade do Filho de Deus. Você é filho de Deus, você precisa entender qual que é a sua verdadeira identidade. Quando o inimigo ele distorce a identidade de alguém, quando o inimigo confunde quem a pessoa é em Cristo, essa pessoa tem uma vida muitas vezes desgraçada nessa terra, porque nada dá certo porque ela não sabe quem ela é, ela não tem uma autoimagem clara, não tem identidade clara, e hoje Deus vai revelar mais uma vez qual a nossa identidade em Cristo Jesus. Fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai sair desse culto totalmente transformado através dessa palavra. Nós vamos começar lendo Isaías 54, verso 13, o profeta Isaías, ele diz assim: todos os teus filhos serão ensinados pelo bispo Fernando Caldeira Brant. Escreve aí, não. Você vai interagindo aqui no chat. Todos os filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz dos teus filhos. Eu quero já declarar essa promessa de Deus sobre a sua vida. Será grande a paz do Senhor. Nós seremos ensinados, os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos serão ensinados do Senhor, como diz o profeta Isaías. Se puder curvar sua cabeça, nós vamos... Antes de ouvir a mensagem, nós vamos mais uma vez falar com o nosso Deus. Pai, nós te damos honras e glórias, nós te agradecemos, te bendizemos. Obrigado, Pai, por essa manhã. Obrigado por mais um domingo que o Senhor nos dá o milagre da vida. O Senhor nos permite estarmos, Jesus, bem fisicamente para ouvir a Tua voz. E eu te louvo porque a Tua voz, ela não volta vazia, a Tua palavra não volta vazia. O Senhor cumpre desígnios, o Senhor cumpre propósitos, e hoje não será diferente. Nós nos abrimos para experimentar, Deus, dos Teus desígnios nessa manhã, através da palavra, através da pregação. Eu oro para que o Senhor use a minha vida, mas que não seja eu, mas seja o Senhor através de mim, a dar direção, a exortar, a cuidar, Jesus, dessa igreja que pertence a Ti. Nós oramos no nome de Jesus, para a glória de Deus, e todos digam amém, amém e amém. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, família bendita, família da fé, povo que é exclusivamente do Senhor, povo zeloso. Se é você, diga amém. Olha só, através do estudo de hoje, afinal de contas, os nossos cultos são expositivos, então posso dizer que nós agora entramos em mais um estudo poderoso da palavra de Deus, e através do estudo de hoje nós vamos entender a importância de fortalecermos a nossa confiança em Deus. Você precisa entender essa importância. Nós vamos aprender hoje a importância de nós desenvolvermos um otimismo baseado na palavra de Deus, para que nós possamos ter uma vida aqui nessa terra que não é uma vida de cauda, porque a palavra de Deus diz que nós somos cabeça e não cauda, mas que nós possamos viver uma vida feliz e próspera. Então quero alertar mais uma vez, caso alguém ainda viva uma vida com costumes contrários à palavra de Deus. Um parênteses aqui, você pode ouvir a mensagem de quinta-feira passada, nós falamos muito sobre isso, sobre uma vida que não é dupla, que não é uma vida no mundo e uma vida nos caminhos do Senhor. Nós somos uma nova criatura. Então, talvez você possa ouvir essa mensagem ainda hoje, ao longo do seu domingo. Volta aqui no nosso canal no YouTube, a mensagem de quinta-feira, mensagem poderosa. Mas eu quero alertar que se alguém ainda vive essa vida fora dos costumes bíblicos, isso deve ser combatido, isso deve ser rechaçado do nosso meio. Você deve rechaçar isso da sua vida. Você deve lutar contra isso, porque essa não é a vontade de Deus para os seus filhos. A vontade de Deus, em João 10, diz que ela é boa, agradável e perfeita. Então a vontade de Deus não é que você viva fora dos costumes, que você viva fora dos padrões de Deus. Pelo contrário, é que você viva os princípios bíblicos. Por isso, mais uma vez, eu falo que o estudo dessa manhã produzirá muitos frutos em nosso meio. E eu falo isso com uma certeza que eu tenho na palavra, porque nós que conhecemos a graça de Deus, nós não somos pessoas de eu acho isso, eu acho aquilo. A Bíblia fala que a fé é a certeza. Então, nós declaramos palavras que são certezas nas Escrituras, que são certas através das Escrituras. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não cauda. A Bíblia diz que nós estamos por cima e não por baixo. A Bíblia diz que nós temos para emprestar e não tomar emprestado. A Bíblia tem várias promessas. A Bíblia diz que nós estamos juntamente com Cristo, assentado em lugares celestiais. Então, diz que todos os principados e potestades estão debaixo dos nossos pés. A Bíblia diz e afirma que o inimigo não pode nos tocar. Então você que está nessa manhã, você precisa ter certeza disso, dessas verdades bíblicas. Você não tem que ter medo de nada. Por isso eu começo afirmando, vai aparecer para você, não tenha medo de nada. O mal é que deve temer você. Não tema nada nem ninguém. O mal deve ter medo de nós, e não nós devemos ter medo do mal. Então, depois dessa introdução, hoje nós vamos estudar alguns pontos, se eu não me engano, 6 pontos aqui da nossa
identidade em Cristo Jesus. Eu falei agora há pouco, vou falar mais uma vez. Você sabe que o inimigo, uma das formas dele agir é quando ele distorce a nossa identidade. O que seria isso? Quando eu não sei quem eu sou em Cristo Jesus, eu sou uma pessoa perdida. E você vai ver que as ideologias modernas, elas corroboram para isso. Então, as ideologias modernas falam que não tem menino nem menina. É menine, não é que fala aí? Deixa a criança escolher o que ela quer ser. Não, Deus criou dois sexos. Não existe essa história de gênero. É sexo. Deus criou o sexo masculino e o sexo feminino. Agora, não é eu que vou querer. Eu sou a criatura, ele é o criador. Sabe? Então, essas ideologias, estou dando o caso de uma delas, que é essa ideologia ideologia de gênero, como eles dizem, né? Ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher, se torna de acordo com... Não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, essas ideologias, a de gênero e tantas outras malignas, distorcem a nossa identidade. Então, se eu não sei quem eu sou em Cristo, eu não sei nada a respeito da minha vida, a minha vida inteira vai ser distorcida. Eu vou, sofrer, eu vou ter traumas, eu vou ter crise, eu vou ter ansiedade, eu vou ter depressão, eu vou chegar, às vezes, a um suicídio. Por quê? Porque eu não sei quem eu sou. Da mesma forma que quando eu sei quem eu sou, isso combate, isso é o antídoto de todo dado envenenado maligno. Uma pessoa que tem segurança em Deus, amado, nada nem ninguém lhe para. Uma pessoa que conhece a sua essência em Cristo Jesus. Por isso a mensagem de hoje é fundamental para você. Por isso eu falo, encaminha para outras pessoas. Porque a gente vive uma geração de pessoas que não têm identidade em Cristo. A gente vive uma geração de pessoas que não sabem quem são. E se eu não sei quem eu sou, amado, o que vai ser da minha vida? Como é que vai ser o meu relacionamento? Aí você vê casamentos destruídos, você vê famílias destruídas, pessoas com vida profissionais, arrasadas. Por quê? Porque começa num problema interno. Lá dentro ela não tem certeza de quem ela é em Cristo. Ao passo de que quando você tem certeza da sua segurança, da sua identidade, amado, você se torna inabalável. Então é importantíssimo que você se veja como Deus lhe criou. Isso é identidade. Quando eu olho para o espelho, quando eu olho para dentro de mim, eu estou vendo o reflexo daquilo que foi a forma com que Deus me criou. Com a minha personalidade, com a minha essência, com as palavras que fazem parte da minha identidade através das Escrituras. Então, feita essa introdução, eu quero pôr o primeiro ponto de aspectos, 6 pontos de que são valores da nossa identidade. O primeiro é que nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso. É como eu disse, a maior crise que o povo de Deus vive hoje é uma crise de identidade. Uma crise de identidade não só humana, mas principalmente uma crise de identidade espiritual. Muitas pessoas estão batendo cabeça, pois não sabem quem são. E além de não saberem quem são, elas também não sabem quem Deus é. Então elas ficam atormentadas. E nós precisamos saber que Deus é Deus. Nós precisamos saber quem é Deus. É o Senhor Jesus. Por isso que quando você fala de 3 deuses, eu falei faz, se não me engano, 1 semana, 2 semanas, eu preguei sobre, eu não sei se eu preguei sobre isso, mas eu falei no culto da semana passada, que não existem 3 deuses. Recentemente a gente pregou sobre isso, sobre... a falsa doutrina da Santíssima Trindade. Não existe Santíssima Trindade, existe um Deus triuno. Então, se eu não sei que existe um Deus triuno, eu me relaciono com 3 deuses. Então eu estou sendo antibíblico, porque a Bíblia diz que eu não posso ser politeísta, eu não posso crer em 3 deuses, eu creio em um Deus. João no Apocalipse falou, eis que vejo armado no céu um trono e alguém sentado no trono. Então Jesus é Deus. E o Espírito é Deus. Então é um só Deus que se manifestou de 3 formas. Pai na criação, Filho na redenção e Espírito na consumação dos séculos. Mas é um só Deus, uma só fé, um só batismo, é o que diz a palavra. Então se eu não sei quem é Deus, a minha relação com Deus é distorcida, então a minha vida passa a ser, eu não sei nem como orar, não sei se eu oro para Deus, se eu oro para o Espírito, se eu oro para a pomba, se eu oro para... Não! Então quando eu falo, Abba, Pai, querido Pai, eu estou falando com Jesus, estou falando com o Espírito, estou falando com Deus. Então você veja aí a crise que a gente vive no tempo de hoje, uma crise espiritual, as pessoas não sabem quem é Deus. Então a pessoa não sabe quem é Deus, não sabe quem ela é. Então nós podemos esperar o quê dessa sociedade? Se eu não sei quem é Deus, o que eu vou como filho esperar desse pai, se eu não sei quem ele é? Se eu não sei os atributos de Deus? Se eu não sei quem eu sou, o que Deus pode esperar de mim? Você está vendo o quanto o inimigo tem destruído vidas, tem destruído a emoção, tem destruído a alma das pessoas. Então nós precisamos saber quem é Deus. A primeira coisa que nós precisamos saber. Então essas questões precisam estar muito bem resolvidas dentro de nós. Eu quero chegar com você ao final do culto de hoje, depois desses 50 minutos de palavra, eu quero chegar com você ao final desse culto com uma certeza inabalável de quem nós somos em Deus, de uma clareza da nossa identidade. Olha, essas questões internas têm que estar hoje muito bem resolvidas. Eu estou pregando para alguém aqui hoje que precisa de fato resolver, dar o checklist nessa questão da identidade, saber de fato quem é em Cristo Jesus. Eu quero começar lendo, e nós vamos ler novamente,
A palavra, o texto base está em Isaías 54, verso 13. O profeta diz: todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e será grande a paz de teus filhos. Então a palavra diz que os filhos de Deus são ensinados pelo próprio Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando nós vamos à Bíblia, como nós estamos aqui fazendo essa manhã, e sempre fazemos, pelo menos no nosso ministério, não tem culto sem Bíblia, não tem pregação sem Bíblia. Então, quando eu vou para a palavra, eu entendo que eu sou ensinado por Deus. Então, você precisa saber hoje que o fato de você ter sido plantado por Deus neste santo ministério, isso também faz parte do cumprimento dessa palavra. Porque aqui nós aprendemos do próprio Deus. Aqui quem ensina é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então Isaías falou, o profeta, olha, os filhos serão aprendidos, serão ensinados pelo próprio Deus. Eu posso afirmar para você que neste santo ministério, as pessoas são ensinadas pelo próprio Deus. E esse seja talvez o principal ponto da nossa identidade espiritual em Deus. Nós somos filhos. Escreve aí no chat, eu sou filho do Deus Todo-Poderoso. Talvez essa seja a primeira afirmação, a primeira verdade que você precisa confessar, receber, sabe, digerir bem no seu coração. Nós somos filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, o profeta diz que nós somos ensinados pelo nosso Pai. Nós somos ensinados pelo próprio Deus. Então, quando nós somos ensinados pela palavra da graça, quando nós recebemos o conhecimento de Deus, quando nós temos o conhecimento de quem é Deus, de quem nós somos, o que isso vai produzir nos nossos corações? Produz o que Paulo chama de a paz que excede o entendimento. Como é que alguém tem uma paz numa geração caótica, no meio da guerra, no meio do colapso econômico, no meio da maior crise de alma, né? de depressão da história? Como é que alguém tem a paz que excede todo entendimento, onde os consultórios de psicólogos, de psiquiatras estão aí sem horário para marcar mais consultas, de tão cheios que estão? Como é que alguém produz, como é que alguém vive uma paz que excede o entendimento? Quando essa pessoa sabe quem ela é em Cristo Jesus. Quando essa pessoa sabe quem é o seu Pai. Quando essa pessoa conhece o verdadeiro Deus. Eu pergunto para você está sentindo essa paz nessa manhã? Se você não está sentindo, eu quero dizer para você que você precisa saber quem é Deus. Porque quando você sabe quem é Deus, a paz, ela se manifesta. Não é a paz do mundo, porque Jesus falou, a minha paz eu vos dou. Ele falou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então não é a paz que o mundo dá, porque essa paz não produz uma paz verdadeira. A paz do mundo é a paz do Woodstock, é a paz do Jesus revolucionário, é a paz do paz e amor, é a paz do sexo, drogas e rock and roll. Essa não é a paz verdadeira. A paz verdadeira, Jesus falou, essa eu vos dou, e essa excede o entendimento. Então Isaías 54, verso 14 vai dizer, serás estabelecida em justiça, longe da opressão. Olha agora, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Então nós temos a garantia da proteção. A palavra de Isaías agora no verso 14 está nos dando a garantia de uma segurança, a segurança de Deus em nossas vidas. Deus promete estabelecer um lugar de justiça, que nós estamos lendo aqui. Deus promete estabelecer um lugar de paz. Deus aqui está manifestando uma promessa nas nossas vidas, uma promessa de paz, de esperança, de segurança. Isso em mim e na minha casa, na minha família. Que você possa estender essas promessas a chegar à sua casa, porque diz que por nossa casa, por nossa causa, a nossa casa, a nossa descendência, a nossa família, até 1000 gerações é abençoada. Então é por isso que você não precisa viver com medo de nada, nem de ninguém. Na graça de Deus nós não tememos o mal, nós não tememos o inimigo, nós não tememos o adversário, porque nós sabemos quem nós somos e mais, sabemos quem é o nosso Deus. Então essa promessa de Deus nos traz conforto, a promessa de Deus traz paz, e nós podemos confiar então plenamente nesse Deus. Nós podemos, no meio das maiores adversidades, e olha o que nós estamos vivendo como geração, olha o que nós estamos vivendo como nação, olha o que nós estamos vivendo como geopolítica. No meio da maior adversidade, das maiores crises, a gente está saindo de uma pandemia, sabe, devastadora. Nós temos uma segurança em Cristo que não é abalada. A nossa segurança em Cristo é inabalável, igreja. Por quê? Porque nós sabemos quem Ele é, sabemos quem nós somos. É por isso que o conhecimento da graça é fundamental. Eu falava domingo passado, olha, a graça não é um conglomerado de doutrinas. A graça é o firme fundamento, a graça é a rocha angular, que é Jesus. A graça é a pedra de sustentação, a pedra de esquina. E as nossas vidas estão sendo construídas sobre essa palavra, sobre esse firme fundamento. Então isso é fundamental.
Pois essa é a chave que, sabe, nos mantém alerta no momento dos ataques do inimigo. O que disse o profeta Oséias? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oséias não disse isso? Disse. Então existe um povo de Deus. Jesus foi mais forte. Ele falou, vocês erram por não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Ou seja, o povo de Deus está perdido, batendo cabeça, porque não conhece as Escrituras, porque não tem conhecimento da palavra de Deus. Então veja a importância do conhecimento. Escreve aí no chat. O conhecimento da graça é fundamental. Olha a importância do conhecimento da palavra nas nossas vidas. E enquanto você escreve, eu vou voltar no texto principal de Isaías 54, agora o verso 17. Diz assim, toda arma forjada contra ti não prosperará. Eu pergunto para você, alguma arma que forjarem contra você pode prosperar? A resposta aqui, não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Olha o que diz agora, esta é a herança dos servos do Senhor, e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Então a palavra diz que é nosso direito, a palavra diz que é nossa herança em Cristo, nós temos uma herança. O Senhor está confirmando então, através dessa palavra, que toda língua que ousar falar contra a sua vida, essa língua será condenada. Aí você agora dá um pausa aqui comigo, comece a imaginar quantas pessoas que falam dolosamente a seu respeito, aquela palavra frívola, aquela palavra, sabe, de maldição. A Bíblia diz que toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás, já foi condenada. Você lembra de Neemias a semana passada? Nós estudamos no final do culto da semana passada, você pode ouvir essa mensagem ou reouvir essa mensagem, está aqui no nosso canal armazenado, a mensagem onde nós estamos construindo alicerces firmes para uma vida de fé, uma vida inabalável, a mensagem de domingo passado. Olha só, Neemias, ele chega depois de um processo de reconstrução dos muros. Você conhece a história de Neemias, e nós lembramos um pouco dela. Ele chega e fala, lembra-te, meu Deus, de Tobias, lembra-te, meu Deus, de Sambalate, no tocante às suas obras. Ou seja, lembra dos meus inimigos, no tocante às suas obras, no que eles falaram. Ele vai mais fundo, ele fala, e também da profetisa Noadia. Então vocês lembram que levantaram falsos profetas, escreveram várias coisas contra Neemias, que ele falava, de tudo que vocês falaram, tudo disseram. Nada disso prosperou, nada disso era verdade. Então Neemias faz uma oração que tem que ser a nossa oração. Senhor, meu Deus, lembra de Sambalate, lembra de Tobias, lembra da profetisa Noadia e dos mais profetas que procuravam atemorizar-me. Então tinha um povo que tentava atemorizar Neemias e ele não mudou, ele deu sempre a mesma palavra, ele deu sempre a mesma resposta, não vou descer, eu não vou deixar de fazer a obra, eu não vou parar para ficar indo com você. Eles tentaram 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e Neemias teve sempre o mesmo foco, a mesma constância, a mesma resposta. E aí ele chega e fala, Deus, quer saber, lembra desse povo, eu não preciso sujar minhas mãos, eu não preciso descer, eu não preciso, sabe, ir para o campo de batalha, discutir, eu não preciso ir lá procurar um versículo para dar uma resposta lá no comentário do post, eu não preciso fazer nada. Senhor, lembra desse povo. Essa tem sido a minha oração, para toda palavra frívola, para toda língua que ousou falar contra mim, contra você, nós vamos fazer essa oração. Então você está vendo aqui a autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Nós temos autoridade em Cristo para repreender qualquer coisa que se levante contra as nossas vidas. Você não se lembra do que Jesus fala em Lucas 10, 19? Eu vou lembrar para você. Eis aí vos dei. Eu pergunto, você recebeu ou não recebeu? Recebeu. Sim ou sim, como eu digo. Olha, eis aí, ele nos deu toda a autoridade para pisar de serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. E nada, absolutamente vos causará dano. Então, meu amado, você precisa crer que o fogo de Deus cerca a sua vida. Eu quero que você comece a criar uma imagem mental, visualizar isso, é fé em ação. Use isso que Deus te deu. Comece a visualizar a sua vida com o fogo do... A sua casa tem um círculo de fogo que te guarda de todo mal. Os anjos do Senhor, diz a palavra, estão acampados ao nosso redor para nos livrar de todo mal. Existe o quê? Existe o Espírito de Deus que mora em nós. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Se eu sou exclusivo de Deus, quer dizer que Deus não está aqui dentro de mim, dividindo com o diabo. Não, metade do Espírito, metade do capeta. Eu sou exclusivo de Deus. Deus não te divide com ninguém. Ele não está aí brigando com o diabo. Não, esse cantinho é meu, isso aqui. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu vou fazer uma pausa aqui. Você vai ver que a lei não te ensina nada disso. A lei vai te ensinar a você ter medo do diabo, a você fazer uma semana de corrente, a você fazer 3 sexta-feira, a você subir o monte, a você beber a água ungida, a você passar, correr atrás, lamber o chão. É isso que a lei vai te ensinar. Mas a graça, amados, na graça nós aprendemos do próprio Deus.
Olha só, na graça nós não temos medo do diabo, nós sabemos quem ele é, mas nós não tememos, porque nós sabemos que o mais valente amarrou o valente, é o que diz a palavra. Tomou a chave das mãos do diabo. Ele está sentenciado. Então nós não tememos o inimigo. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Olha só a autoridade que nós temos. Tiago nos ensina, então, que nós devemos ter duas atitudes. A primeira é você se sujeitar a Deus. O que é isso? Se sujeitar a Deus, deixar Deus edificar. É você cumprir os princípios, é você viver os valores eternos do reino. A primeira atitude é essa, se sujeitar a Deus. A segunda é você resistir o diabo. E o resultado dessas duas frentes é o inimigo fugir da sua vida. A pergunta que eu faço é: você tem se submetido primeiro a Deus? Você tem se sujeitado a Deus? A segunda pergunta que eu faço é: você tem resistido o diabo? Porque tem gente que fala: não, bispo, eu gosto de cutucar o diabo com a vara curta. Sabe como é que é? Não é para isso que Deus nos chamou. Resistir o diabo, amado, é você não ficar abraçando o diabo. É você não chamar o diabo para ser seu parceiro. Resistir é você não dar brecha para o diabo. Então Tiago enfatiza a nossa necessidade de submeter inteiramente a Deus. Ou seja, nós devemos render a nossa vida pessoal, a nossa vida emocional, tudo que nós temos em prol de Deus, em prol do reino. A geração atual, você sabe que ela não faz ideia do que seja isso. O que é você se submeter a Deus? A geração atual não sabe sobre submetimento, não sabe sobre se humilhar. A palavra de 1 de Pedro, né? Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus. A geração atual não sabe sobre isso. Você sabe que só os maduros, os experimentados espiritualmente sabem, porque você se submeter a Deus é muitas vezes você ter que calar quando você tem a vontade na carne de ir lá e pegar o microfone e querer, desmascarar pessoas, sabendo que você até pode fazer isso, mas que isso não deve. Estou falando até um pouco de mim aqui. Por quê? Porque eu sei que eu tenho que me submeter à palavra, porque a justiça não é minha. A minha é trapo de imundícia, a de Deus é divina. Então isso aqui é só para os experimentados. A geração de hoje não sabe sobre isso. A geração de hoje quer pegar o post, quer dar resposta. A geração de hoje quer ir lá e começar a parar de seguir. A geração de hoje quer dar recado. A geração de hoje quer mostrar, não sabe o que é se submeter a Deus. Então você sabe que nos últimos tempos, amado, se não fosse um submetimento de Deus, eu vou falar para você, o nosso ministério não estaria de pé. Se nós não olhássemos para Deus com a sua soberania e falássemos: amém, Deus, é a tua vontade, não a nossa, nós não estaríamos hoje aqui. Olha, já teríamos sucumbido há muito tempo, mas porque nós aprendemos, ao longo de 29 anos, nos submeter, a palavra de Pedro, nos humilhar, aprendemos a resistir o diabo. Amado, é por isso que nós vencemos o mal. É por isso que ele tem fugido de nós. É por isso que nós temos visto a honra de Deus sobre as nossas vidas. Então a primeira questão da sua identidade é você entender que você é filho de um Deus Todo-Poderoso. O segundo ponto é que você e eu somos novas criaturas em Cristo Jesus. Então aqueles que se tornaram filhos de Deus, eles passaram então por uma transformação de vida. E eu quero lembrar que transformação é algo que não pode voltar para o seu estado de origem. Você lembra quando um lagarto se torna uma borboleta? O que é uma transformação? A gente aprende isso na escola, né? Eu me lembro, na escola, pequenininho ainda. Punha lá a lagartinha, esperava no casulo, aquele tempo, aí via, todo dia a gente olhava lá, aí do nada saía lá uma linda borboleta. Então, essa transformação, a borboleta não volta a ser lagarta. O feto, quando sai da barriga da mãe, ele não tem como você colocar de volta para ele ser um zigoto, uma célula. Não, saiu, agora é um ser. Isso é uma transformação. Então, a nossa vida, diz a palavra, que ela passa por uma transformação. Quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo, nós experimentamos de uma transformação completa, profunda e definitiva em nossas vidas. Definitiva. Então, com certeza, existem pessoas aqui hoje, eu estou pregando para alguém que talvez não conseguem nem lembrar, nem me faz lembrar do que eu era antes de Jesus, não quero nem lembrar. Porque a transformação foi tão extraordinária, que só de lembrar eu já falo: Deus do céu. Com certeza tem pessoas aqui hoje, mas que depois do evangelho, depois que ouviu a palavra da fé, depois que o dom da fé foi manifestado, depois que creu em Jesus, depois que foi como Paulo, convertido pela palavra, essa pessoa fala: nossa, agora eu passei a experimentar de uma nova vida em Cristo. Eu não quero nem lembrar, as coisas velhas se passaram. Você sabe que tem irmãos hoje que sentam no nosso culto, estão na igreja com a Bíblia na mão, mas que no passado, amado, só Jesus na causa. Eu poderia dar nomes aqui, mas isso é a glória de Deus.
A pessoa fala, meu amado, esse aí, a gente falava, esse aí não tem jeito, esse aí, Paulo falava, né, é publicano, entrega o corpo para Satanás, esse aí não tem mais jeito. Mas o amor de Deus, a graça de Deus, as misericórdias de Deus, tem uns abençoadores de Bíblia na mão que eu falo, meu amado, esse aí passou por uma transformação. E a glória disso, logicamente, que é Jesus. Então, quando nós nos tornamos uma nova criatura, nós experimentamos de uma vida nova. Essa vida nova é o resultado da obra redentora de Cristo em nós. Isso é o resultado da regeneração do Espírito Santo em nossas vidas. Olha, eu falei de irmãos do passado, mano. Talvez você que está sentado aí, você fala, bispo, essa palavra é para mim. Você não sabe. Talvez, quem aqui, vamos lá, se é o seu caso, se manifesta aí no chat. Falou, eu nunca ser crente, jamais. Tirava sarro de crente. Eu nunca vou estar sentado numa igreja. Alguém vai, eu vou estar num domingo de manhã assistindo uma live de um pastor pregando. Isso aí é... E hoje está aí dando glória a Deus, hoje está aí sendo dizimista, ofertando, colocando os dons no reino, servindo a igreja, sendo bênção na vida de outras pessoas. O que é isso? Isso é a manifestação de uma conversão legítima, de uma nova criatura. É o que Paulo fala em 2 Coríntios 5,17, você conhece? E assim, se alguém agora está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, quando nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, quando nós recebemos Jesus, nós confiamos nele como o único e suficiente, como diz a Bíblia, Salvador. Você sabe que nessa hora, os nossos pecados são perdoados. Nessa hora, Paulo fala que nós somos reconciliados com Cristo. Isso é uma obra sobrenatural. Então, quando nós somos novas criaturas, a nossa relação com Deus, ela é totalmente restaurada. É o que eu disse, a pessoa chega para Deus, não sabe quem ela é, não sabe quem é Deus, tem uma autoimagem, uma visão distorcida de Deus, mas quando ela ouve a pregação do Evangelho, sabe, as coisas vão sendo internamente restauradas, a relação com Deus vai sendo restaurada. Existe uma reconciliação, porque a nós foi confiado o ministério da reconciliação. Então Paulo diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos. Paulo vai falar que eu e você estávamos mortos nos nossos pecados. E diz que não fui eu que me dei vida, diz Deus nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos. Então quando nós somos novas criaturas, a presença do Espírito Santo em nós começa então dessa transformação que eu acabei de falar agora há pouco. Começa uma transformação na nossa mente. O nosso coração passa a ser um coração mais amável. O nosso coração que era duro, que era ranzinza, que era um coração de pedra. Os nossos pensamentos que eram pensamentos pervertidos. Agora nós temos bons pensamentos. Agora o nosso caráter não é mais um caráter maligno. Agora o nosso caráter é um caráter cristão, um caráter de Cristo. Paulo diz, eu era menino, eu fazia as coisas de menino. Isso era antes da graça, antes da conversão. Agora eu sou homem, agora eu sou maduro. Agora eu passei por um processo de conversão. E veja só, a Bíblia diz que Ele nos deu vida. E aqui a gente mata toda a questão. Só um parênteses em tudo isso do livre-arbítrio. Eu preguei recentemente a falsidade do livre-arbítrio. Não tem livre-arbítrio. Você não vê Paulo lá, indo a Damasco, ele cai. E aí ele fala, e Deus aparece para ele. E ele fala toda aquela história, né? Saulo, Saulo. Ele fala o quê? Por que me persegues? Saulo fala, quem és tu, Senhor? Ou seja, Paulo reconhece que aquele é Deus. O Senhor não fala para Paulo, Paulo, você quer me seguir ou você não quer me seguir? Olha, você tem o livre-arbítrio, escolhe aí. Não tem essa opção. Ele está ali dando vida a Paulo, ele está transformando a vida de Paulo, assim como ele fez comigo, com você. Então não tem essa, eu dei uma chance. Deus deu chance nenhuma. Deus deu chance para você, Deus deu chance para mim. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então veja só, amados, que quando nós somos então novas criaturas, agora existe uma presença do Espírito Santo constante nas nossas vidas, e como novas criaturas, nós somos a cada dia transformados à imagem de Deus. Nós somos chamados a viver todos os dias uma vida de santidade. Não dá para você falar, não, eu sou uma nova criatura, mas continuar com a vida do velho homem. É impossível. O nosso caráter é transformado. O Espírito Santo nos capacita. Não, bispo, para mim é difícil. É mentira. O Espírito Santo nos capacita ao quê? A nós abandonarmos o pecado. O Espírito Santo nos capacita a vivermos uma vida de retidão. A palavra de Deus diz que não nos vem tentação que não nos é humana, e junto com a tentação Deus provê livramento. Eu fico com a palavra de Deus, eu não fico com o que eu acho, aquilo lá. Então, do que uma nova criatura reflete o caráter de Deus. Você sente o cheiro do bom perfume de Cristo. Reflete. Como? O estilo de vida. Bispo, então nova criatura tem que ter o dom da palavra, tem que pregar. Nada disso. Reflete nas suas atitudes. Reflete no seu dia a dia, que é uma nova criatura. Então eu quero dizer para você que as pessoas devem olhar para você e elas não devem ver você. As pessoas devem olhar para você e elas devem ver Deus. As pessoas têm que olhar para você e falar, uau! Elas têm que olhar para você e falar, nossa, que bonito.
Uau, eu vejo Deus em você. Olha, o melhor elogio que uma pessoa cristã pode receber é esse. Olha, eu vejo Deus na sua vida. Olha, eu vejo Deus na forma com que você conduz a sua família. Eu vejo Deus na forma com que você trabalha. Eu vejo Deus na forma com que você gera as suas finanças. Eu vejo Deus na forma que você relaciona com seus amigos. Eu vejo Deus na forma que você aconselha. Eu vejo Deus na forma que você se veste. Eu vejo Deus na sua vida. As pessoas têm que olhar para você e elas têm que ver Deus. Escreve aí no chat, as pessoas têm que olhar para mim e ver a Deus. É isso que a palavra está dizendo nessa manhã. Nós vamos ficar com a palavra. Outra característica de quem é uma nova criatura é a certeza da vida eterna. Nós sabemos que a morte não é o fim, a morte é a promoção para uma vida eterna. Salvo, sempre salvo. Pregamos recentemente, você vai achar aqui no YouTube uma pregação com esse título. Então vamos lá, terceiro ponto de hoje. Nós somos um com Cristo. Eu estou falando aqui o quê? Aspectos de uma identidade clara em Jesus, de uma identidade espiritual, sabe, esclarecedora. Nós somos um com Cristo. A nossa identidade individual, ela está enraizada em Deus. Quer dizer que nós temos o quê? Nós temos uma união com Cristo. E isso acontece através da nossa fé. Através da fé nós somos unidos a Jesus de uma forma, amado, tão profunda que a nossa antiga identidade, lembra que Paulo vai dizer de uma velha natureza, de uma antiga semente. Agora nós temos a divina semente, nós somos uma nova natureza. Essa nova natureza, que não é mais antiga, ela faz com que a gente seja unido a Cristo, ao ponto que a nossa antiga natureza, ela desaparece totalmente. E a nova identidade, ela surge em uma comunhão perfeita, uma comunhão alinhada com Cristo. É algo sobrenatural. Eu estou dizendo de algo espiritual. Quando Paulo diz que nós estávamos mortos, a gente vai ler isso agora, em delitos e pecados, ele está dizendo do nosso espírito. Porque você toma vida no corpo através da sua mãe. Tem um pernilongo querendo pregar comigo aqui. Tem um meme que pegaram de mim num culto que eu falei, sai pernilongo! E fizeram um meme, tem até hoje a figurinha. Eles gostam. Até os pernilongos se rendem ao poder de Deus quando eu estou pregando. É algo sobrenatural. Tem uma, como é que eles dizem, né? Você não vê mosca... Ah, não sei, eu tentar... Não, como é que é? Luz apagada não atrai mosca, né? É luz acesa que atrai. É por isso. Nós estamos aqui com a luz de Cristo. Então até as moscas querem vir para cá. Esse é o poder da palavra de Deus. Esse aqui era um toque para ver se a técnica mata o mosquito, mas eles estão dormindo essa hora. Estou brincando, já foi embora. Sai mosquito, em nome de Jesus. Olha só, a nova identidade, ela traz uma comunhão perfeita em Cristo Jesus. Então quando eu estava falando, né, Ele nos deu vida, nós nascemos da nossa mãe, o nosso corpo. Agora, o Espírito, ele toma vida quando Deus nos dá vida. Estávamos mortos de delitos, é o que Paulo diz em Efésios 2:1. Ele diz, Ele vos deu vida, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, antes de Jesus, nós estávamos mortos, espiritualmente. Mas Deus, o que Ele faz? Ele nos dá a vida. Ou seja, a nossa identidade espiritual é definida por essa união. Qual união? Nossa união, nosso espírito com o Espírito Santo de Deus, que é um espírito. Então, nessa união, nós encontramos a vida. Agora nós temos uma vida de liberdade. Por quê? Porque Ele nos resgatou da maldição da lei. Gálatas 5 vai dizer o quê? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, não é isso? Então agora nós temos uma liberdade, agora nós temos uma vida de esperança, uma vida de segurança, de amor, de paz, de bondade, de felicidade, uma vida de regozijo. Nós temos isso. Por quê? Porque Deus manifestou isso nas nossas vidas. Antes de Jesus não tínhamos isso. Então tudo isso é nossa herança. Escreve aí no chat, eu tenho uma herança em Cristo Jesus. Nós temos uma herança. Gálatas 2:20 diz, logo, já não sou eu quem vive. Aí aqui a gente acaba com a ideologia marxista que diz, meu corpo, minhas regras. Sabe essa coisa que tem as marchas aí das mulheres que fala, essa voz maligna. O que é isso? Ele me deu vida. Eu não vivo mais eu. Ele diz, mas Cristo vive em mim. Então agora, o viver que eu tenho nesse corpo não é mais para mim, é para a glória de Deus, o que Paulo ensina. Então, Cristo vivendo em nós é a nossa nova natureza. Alguém me diz, que nova natureza é essa? É Cristo agora vivendo em você. Você tinha uma antiga natureza, que era sem Cristo. Agora, Cristo em nós, Paulo fala, esperança da glória, não é? Então, nós temos uma nova natureza, que não é mais carnal, e sim espiritual. Escreve aí no chat, a minha verdadeira natureza é espiritual. Você precisa entender sobre isso. Eu estou te ensinando hoje a sua identidade em Cristo. Por isso que eu falo isso com contundência. Por isso que eu falo isso com energia, para você entender quem você é em Cristo. Para você tomar um choque aí e falar, uau, eu sou tudo isso. Sim, você é tudo que a Bíblia diz que você é.
E ele vai dizer mais, ele diz: e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então Paulo explica que a nossa nova natureza é uma vida agora vivida por fé. Ele fala: e agora esse viver que eu vivo na fé do Filho de Deus, no Filho de Deus. Então agora é uma vida vivida por fé. Paulo diz mais ainda, em 1 Coríntios 6, verso 17, ele fala: mas aquele que se une ao Senhor não fala dois, fala um Espírito com Ele. Paulo está enfatizando a importância de você saber da sua união com Cristo, de quão forte, de quão profunda é essa união entre você e Jesus. Ele está aqui confirmando que quando uma pessoa passa a seguir Cristo, essa pessoa está agora totalmente ligada a Cristo. Diz que é um com Cristo, está conectada com o próprio Senhor Jesus em Espírito. Não diz agora, eu estando em Cristo, nós somos dois. Não, somos um Espírito com Ele. Então essa união é tão profunda que ela, ao mesmo tempo que é profunda, ela é transformadora. Lembra da borboleta? É transformadora. E ela vai implicar em nós termos o quê? O Espírito Santo agora habitando em nós. Olha a responsabilidade. Agora o Espírito habita em nós. Então eu quero que você veja o tamanho dessa responsabilidade, lendo Romanos 8:1, que diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para quem ou para os que estão em Cristo Jesus. Eu pergunto para você nessa manhã: você está em Cristo Jesus? Sim ou sim? Sim, Bispo Fernando. Então já não há condenação para a sua vida. Então como é que eu fico quando o pastor fala: você vai sair da igreja, tem maldição? Que maldição que vai se não tem nenhuma condenação? Fala que contra mim não vale encantamento. Não é o que diz a palavra? Como é que lançam palavras? Como é que lançam maldição? Não há condenação. Paulo está ensinando uma verdade que é absoluta, que grande parte do povo de Deus não conhece. Bispo, mas e a maldição hereditária? Que maldição hereditária, filho? Você em Cristo Jesus quebrou toda a maldição. Não há mais condenação. Então ele está afirmando que aqueles que estão unidos a Cristo pela fé já foram libertos da condenação, do poder, do pecado. Fui liberto, não tem mais o poder do pecado. A lei do pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Se estamos em Cristo Jesus, nós já não estamos sujeitos à condenação. Nenhuma condenação, diz nenhuma condenação. Então isso significa que por meio do sacrifício de Cristo, por isso que a gente tem que olhar para a obra da cruz com um olhar de gratidão, com ratificar a obra com as nossas ações. Porque por meio do sacrifício da cruz nós somos justificados. O que é justificado? Tornados justos. Nós éramos injustos, mas nós somos tornados justos pelo sangue vertido na cruz. E essa obra foi para sempre. Jesus falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu vos dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará da minha mão. Olha, eu tenho vida eterna em Cristo Jesus. Então isso foi para sempre. Escreve aí: eu fui tornado justo para sempre. E essa é a verdade. Isso que eu estou falando aqui é identidade. Por que nós da graça somos seguros? A pessoa fala: isso aí é soberba. Amado, não é soberba. Isso aqui é clareza de propósito, de identidade. Olha, se eu sei quem eu sou, amado, ninguém vai falar nada contrário a isso. Olha, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Quem vai falar alguma coisa ao contrário? Ninguém. Você vai permitir? Não vou permitir. Isso é segurança da nossa identidade em Cristo. Ele vai dizer no verso 2: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Olha o que fez Jesus na cruz: te livrou da lei do pecado e da morte. Eu pergunto: você foi livre do pecado e da morte, sim ou sim? Então Paulo enfatiza que a lei do Espírito e da vida, essa lei é muito mais poderosa do que a lei do pecado e da morte. Mas a morte, a maldição. Sabe o que a lei do pecado e da morte está falando de Moisés? Um pacto de maldição e de morte. Paulo fala: a lei caducou, ela era fraca e inútil, serviu de aio para conduzir ao que era perfeito. Agora ele está falando: a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te fez livre da outra, que era a lei do pecado. Então, enquanto a lei do pecado levava a pessoa para um lugar de escravidão, de morte espiritual, a lei do Espírito da vida vai produzir liberdade. Por que nós falamos essa palavra com toda a força? Porque nós somos livres em Jesus. Nada nos amarra, nada nos prende. Dito isso, a gente pode ir para o quarto ponto de hoje, que diz assim: somos templo do Espírito Santo. Isso faz parte você é templo. As coisas que eu estou falando aqui não são coisas transicionais, na questão de eu estou, depois eu não estou mais. Eu estou falando de coisas definitivas. Jesus falou para Moisés: eu digo quem me enviou, eu sou, te enviou. Então aqui nós estamos falando coisas ligadas ao nosso ser, a nossa identidade. A primeira base de uma pirâmide de identidade é o que você é.
Então eu sou o templo do Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 6,19 diz: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então o Espírito Santo habita em nós porque Deus assim decidiu. Ai, bispo, por que isso, por que aquilo? Porque Deus quis. A palavra de Deus Deus quis fazer, vários versículos disso, querendo Deus, quis Deus fazer. Por quê? Porque Deus quis, porque Ele é soberano. Ele faz as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. O verso 20 diz: porque fostes comprados por preço. Olha só, você é muito valioso. Lembra 2 semanas? O sal é precioso, estudamos sobre isso. O sal é precioso, você é precioso, você foi comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, o seu corpo não pode ser para glorificar o inimigo, tem que ser para glorificar a Deus. Paulo ensina a importância de viver uma vida consagrada a Deus. Honrar o nosso corpo como santuário de Deus é você viver uma vida consagrada a Deus. Todo cristão deve manter uma conduta de vida de acordo com os preceitos bíblicos. A minha conduta de vida não pode estar baseada nos valores da televisão brasileira. Deus me livre. A minha conduta de vida tem que estar baseada nos valores cristãos, nos valores bíblicos. E com isso eu vou honrar Deus através do meu corpo. E nós lemos agora que nós somos comprados pelo preço, um preço alto, um preço elevado, que foi o sacrifício de Cristo na cruz. Esse é o sangue vertido na cruz, nos comprou, Deus estava nos comprando. Diz que Ele nos resgatou do mercado de escravos, nos comprou desse mercado. Nós estávamos sendo ali resgatados do império e sendo transportados para o reino do Filho, do amor de Jesus. Então por isso agora, o que a gente faz? A gente vive de acordo com o mundo ou a gente vive de acordo com Deus? A gente vive de acordo com Deus e com os seus princípios, de acordo com o reino. Isso não mudou e nem vai mudar, pois você foi chamado para glorificar a Deus com o seu corpo. Escreve aí no chat: eu fui chamado para glorificar a Deus com o meu corpo. Efésios 2:22 diz: no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Uau! Deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe o que acontece todas as vezes que nós nos reunimos, que você liga uma transmissão, todas as vezes que nós estamos aqui cultuando, que nós estamos aqui ensinando a palavra de Deus? Todas as vezes que isso acontece, nós estamos sendo edificados através da palavra. Hoje é mais um dia que você está sendo aqui edificado através da palavra da graça. Diga graças a Deus por isso. Tem muitas pessoas nessa hora que estão tendo as suas lãs arrancadas. Você está sendo edificado pela graça de Deus. O ponto 5 de hoje, ele diz: todo cristão é herdeiro das promessas de Deus. Você é herdeiro. Você não está e depois deixa de ser. Você é herdeiro das promessas de Deus. São pontos definitivos ligados à nossa identidade em Cristo. Então aqui, nessa questão, estão incluídas promessas de salvação. A Bíblia diz que tem mais de 7.000 promessas, não é? Todas elas, promessas de salvação, de perdão dos pecados, de vida eterna, promessa do amor de Deus, de bem-aventuranças, promessas de provisão, de família próspera, de família bendita, de dons espirituais, enfim, etc. Todas as promessas são o seu direito em Cristo Jesus. Romanos 8,16 diz: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Alguém vai dizer: mas como é que eu sei que eu sou filho de Deus? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Verso 18: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Diga graças a Deus por isso. Então todo filho de Deus tem direito da participação da herança de Deus. Porque diz aqui: somos herdeiros. Então todos os filhos de Deus têm participação, têm direito à herança de Deus. Nós temos o direito de compartilhar o quê? Das bênçãos que são eternas. Temos o direito de receber, compartilhar das bênçãos eternas de Deus. Abraão, nosso pai na fé, Abraão recebeu a bênção através de a bênção de Deus. E nós, através de Cristo, também recebemos a bênção, porque nós somos herdeiros através de Abraão, somos herdeiros de Cristo. Então a Bíblia diz que somos abençoados com Cristo nas regiões celestiais. Nós somos abençoados. Eu vou fazer mais um parênteses aqui. Nosso ministério, você vai ver, você nunca viu a gente tendo a cultura e o hábito de falar assim: Deus te abençoe. Porque nós temos o entendimento que nós já fomos abençoados. A declaração da antiga aliança era: Deus te abençoe e te guarde. Isso era a bênção araônica lá atrás. Moisés: Deus te abençoe e te guarda. Agora nós estamos depois da cruz.
A palavra de Deus vai dizer que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção. Então não preciso dizer Deus te abençoe, porque já aconteceu. Eu estou agora dizendo e declarando as verdades, eu sou abençoado. Então aqui nós não temos essa cultura, Deus te abençoe. Nós temos a cultura de falar, você é um abençoado. Nós chamamos aí abençoado. Graça e paz, abençoado. Escreve aí no chat, eu sou um abençoado com toda a sorte de bênção. É o que diz a palavra. Então, isso aqui é o quê? É Deus que nos motiva a perseverar em todo o tempo. Mesmo nas adversidades da vida, mesmo nos dias de angústias, de tribulação, Deus nos faz lembrar da nossa glória futura, que está garantida em Cristo Jesus. Eu quero ler com você Efésios 1:11, que vai dizer, nele, digo, no qual fomos também feitos, olha lá, herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua própria vontade. Então veja só, além de nós termos, como nós vimos agora há pouco, direito da herança, Ele também nos predestinou desde antes da fundação do mundo para nós termos esse direito. Olha que Deus maravilhoso que nós temos, segundo a sua própria vontade, disse o apóstolo Paulo. Então a gente sabe disso, talvez você esteja aqui há anos, talvez eu vou dizer assim, você sabe disso de uma forma tão profunda, mas eu vou dizer para você, grande parte dos crentes precisam ter a compreensão sobre isso. Os crentes atuais precisam ter uma compreensão mais profunda do que é a soberania de Deus. E você sabe que só a graça vai nos mostrar claramente o que é a soberania de Deus. Nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados por Deus para fazermos parte de um plano perfeito de Deus. O plano da salvação e o plano de reconciliação. Nós somos predestinados para isso. Então nós precisamos anunciar ao mundo. E quando eu falo mundo, eu estou dizendo talvez para aqueles que ainda não conhecem de Jesus, sim. Mas nós também precisamos anunciar aos crentes que a nossa salvação, a nossa posição em Cristo Jesus, isso tudo é o resultado de uma obra divina na nossa vida. A minha salvação e a sua não é resultado das nossas obras. A gente precisa anunciar isso. Porque tem uma igreja aí que acha que é por obras, então eu vou pagar, eu vou fazer, eu vou correr atrás, e aí eu vou merecer. As religiões pregam isso, todas elas. Você vai trabalhar para conquistar o céu, a glória, toda aquela história. Não é assim que funciona no cristianismo. Nós vamos anunciar o mundo e a igreja de Cristo. Por isso nossa visão e missão é atuar na última reforma protestante. Nós vamos pegar isso para a igreja atual, evangélica, protestante. A nossa salvação, a nossa posição em Cristo, não são resultado das nossas próprias obras, nem dos nossos méritos pessoais. Porque se fosse assim, ninguém seria salvo. E graças a Deus que não é por isso, porque se dependesse de nós, amado, nós nunca escolheríamos Deus. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas Ele nos deu vida. Então nós fomos salvos por um ato da soberania de Deus, através da sua graça maravilhosa, da sua graça salvadora. Escreve aí no chat, eu fui salvo pela graça de Deus. Uau, que mensagem profunda, necessária. Então, creia em Deus, e além de crer, reconheça que Ele tem um propósito específico para cada um de nós, para você, para mim. E você precisa entender qual é o seu propósito em Cristo, porque Ele te criou para um propósito. Diz que nós fomos chamados segundo o seu propósito. Não é isso que diz Paulo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Exatamente, é isso que diz a palavra. Sexto e último de hoje, vamos lá. Isaías 60... Não, antes disso. Somos discípulos, eu quero ir para o fim. Você está com fome, quer almoçar, né? Olha lá. Somos discípulos de Cristo. Nós somos discípulos. Então é isso que algo está ligado à sua identidade. É lógico que quando a gente fala de identidade, deixa eu só fazer um último parênteses. Nós temos vários pontos. E hoje eu foquei em 6, mas existem vários pontos. Então nós devemos aprender dos ensinamentos de Deus e imitar os seus exemplos. O que nós imitamos? As virtudes de Cristo. Nós não imitamos Cristo no cumprimento da lei, porque no cumprimento da lei Ele estava fazendo aquilo para que nós não fizéssemos. Então a gente tem esse entendimento. Nós copiamos Cristo nas suas virtudes. Nós seguimos Cristo no seu exemplo de mestre, de Deus, de Deus encarnado, enfim. Então, a gente precisa imitar Cristo no compartilhar do Evangelho para outras pessoas. Isaías 61:1 vai dizer: o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre nós. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Então nós somos ungidos, amados, por Deus,
Nós somos ungidos para pregar a graça. Nós não fomos chamados por Deus para pregar a circuncisão, a lei. Nós somos chamados para um ministério, Ele nos confiou um ministério da reconciliação. Nós somos chamados para isso. Ele nos preparou para nós falarmos a sua palavra. E você vê que eu preguei hoje como? Com autoridade, porque Lucas disse, eis aí vos dei autoridade. Então você foi chamado por Deus, foi outorgado a você e a mim uma autoridade. Através do conhecimento da palavra, nós exercemos essa autoridade nessa terra. Então que você possa terminar o culto de hoje sabendo quem você é em Cristo Jesus, que ninguém nunca mais consiga lhe parar. Como eu disse, o mal é que tem que ter medo de você. Você não tem que temer nada nem ninguém, porque você sabe quem é você é em Cristo. Alguém vai dizer, isso parece soberba. Esse diz que não conhece quem é em Cristo. Nós dizemos, isso é segurança da nossa identidade. Eu sei quem eu sou em Cristo. E por saber quem eu sou em Cristo, eu tenho autoridade. Eu finalizo com a promessa de Ezequiel 34, 26, que diz, delas e dos lugares ao redor do meu outeiro, eu farei bênção. Farei descer a chuva a seu tempo. Chuvas, não diz, serão chuvas de bênçãos. Eu quero terminar com essa promessa, porque Ezequiel está nos lembrando do cuidado. Ezequiel está lembrando da provisão de Deus. O Ezequiel está falando de uma fidelidade através das suas promessas. Então você tem que entender que como filho de Deus, como herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, você tem promessas. Essa é mais uma delas. Ele diz, serão chuvas de bênção. Sabe, Deus, amado, deseja derramar chuvas de bênção espirituais. Eu tenho falado que nesses últimos 2 meses nós vamos experimentar de coisas sobrenaturais em nosso meio. Se agarra essa palavra. Tome posse disso. Bênçãos espirituais sobre a nossa vida, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso relacionamento com Deus, fortalecendo a nossa família, fortalecendo o nosso ministério. Afinal de contas, as coisas velhas se passaram. Deus disse hoje, tudo se fez novo. Então, amado, eu creio que haverá uma chuva de bênção na sua casa. Eu creio que haverá uma chuva, sabe, nisso que você está orando aí, isso que você está colocando como um propósito de Deus. Eu creio, meu amado, haverá chuva de bênção na sua vida, na vida do povo de Deus, na vida da igreja. Receba em nome de Jesus uma chuva de um grande e poderoso avivamento sobre a sua vida ministerial. Nós repreendemos então hoje tudo que possa impedir a nós de vivermos uma vida saudável, uma vida feliz, um casamento próspero, uma vida abundante. Isso tudo está repreendido, tudo que possa impedir de nós desfrutarmos disso. E eu quero declarar sobre a sua vida que você viverá os benefícios de ser um filho de Deus. Você viverá uma vida financeira próspera. Você vai largar as suas estacas mais longe. Você vai ver a cura que Deus vai manifestar em seu corpo. Você terá paz, você terá harmonia dentro da sua casa. A sua empresa, eu declaro, ela vai prosperar como nunca, de forma sobrenatural, de forma surpreendente. Você verá um agir de Deus sobrenatural neste final de ano, porque você é um filho de Deus. Você sabe quem você é em Cristo, e por saber quem você é em Cristo, você vai dizer, Deus é meu direito. Eu tomo posse das tuas promessas, que assim seja na sua vida, em nome e para a glória de Deus. Se você crê que essa mensagem foi para você, escreve aí no chat, eu recebo em minha vida o que Deus disse nessa manhã. Receba, porque veio do coração de Deus. Nós estamos finalizando. Você pode logo mais ir lá no nosso canal do YouTube para você ver como está sendo o nosso culto dessa manhã. Mas eu quero terminar orando com você. Eu não posso despedir sem uma oração, para que tudo isso que nós ouvimos da parte de Deus seja realidade nas nossas vidas. Se você puder na sua casa ficar de pé, levantar suas mãos, nós vamos falar com Jesus. Pai, nós te damos honras e glórias. Obrigado, Jesus, porque hoje nós ouvimos sobre a verdadeira identidade de filhos, Deus. Nós sabemos quem nós somos, Pai. Nós estamos aqui sabendo em quem nós temos crido. Obrigado, Jesus, porque o Senhor, na tua bondade, na tua fidelidade, nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos predestinou em amor. Oh, Jesus, a tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus, tudo que estamos vivendo está cooperando para o nosso bem. E nessa manhã, Jesus, nós estamos aqui finalizando mais um culto. Essa palavra veio do teu trono, diz que ela não volta vazia antes de cumprir desígnios, propósitos pelos quais tu mesmo estabeleceu, Jesus. E nessa hora, na autoridade do teu nome, nós profetizamos uma vida, Pai, de virtudes. Nós profetizamos uma vida, Pai, de benefícios, Pai, da nossa identidade espiritual verdadeira. Eu tomo posse, Jesus, porque a tua palavra diz que os teus filhos serão ensinados pelo Senhor. Pai, estamos aqui sendo ensinados por ti. Nós não estamos sendo ensinados por doutrinas vãs. Nós não estamos sendo ensinados, Pai, por ensinos de demônios. Nós não estamos sendo ensinados, Pai, por nada que não seja a tua sã doutrina. Eu tomo posse, Pai,
de todos esses pontos que ouvimos hoje, de uma identidade espiritual verdadeira em Ti, Pai. Nós somos filhos do Deus Todo-Poderoso, portanto, Pai, o Teu poder opera em nós. Portanto, Pai, nós sendo filhos do Deus Todo-Poderoso, do Deus dono de todo ouro e toda prata, nós tomamos posse, Pai, que não haverá crise de identidade no nosso meio, crise de baixa autoestima, crise de depressão, de ansiedade, Pai, que tudo isso bate em retirada, porque quando nós sabemos quem nós somos, Pai, o inimigo foge. Nós ouvimos hoje: resistir o diabo e ele fugirá de vós. Eu creio, Pai, que o inimigo está batendo em retirada, com sentenças malignas, sentenças de morte já caíram por terra, Jesus. Oh, Pai, nós não estamos sendo destruídos porque nós temos conhecimento. Oh, Pai, o povo pode estar sendo destruído. Eu creio que nós da Cristo Vive estamos sendo edificados pelo conhecimento da graça, Jesus. A arma forjada contra nós não prosperará. Se alguém ousar falar contra nós com uma língua em juízo, Pai, a Tua palavra diz que já foi condenada, Pai. Oh, Jesus, eu creio, Pai, que todos que se levantaram contra nós, como Neemias disse, lembra-te de Sambalate, lembra de Gesem, lembra da profetisa Noadia, Pai. Todos que tentaram atemorizar-nos já foram calados, desfeitos, Jesus. Nós estamos aqui orando com toda a autoridade que o Senhor diz em Lucas 10: eis aí vos dei, aqui está, Pai, essa autoridade. Por isso, Jesus, nós cremos que nós pisaremos serpentes, escorpiões, todo o poder do inimigo, nada absolutamente nos causará dano, Jesus. Eu creio, Jesus, nas Tuas promessas. Eu creio, Jesus, que já fomos feitos por Ti, Pai, novas criaturas. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Não importa o que tenha acontecido, não importa o passado, Jesus. O Senhor já nos resgatou desse lugar e já nos transportou para o reino do Filho do Seu amor, Deus. As pessoas devem olhar para nós a partir dessa obra e ver a Ti, Jesus. Que esse seja o nosso testemunho, que olhem para nós e vejam um Deus Todo-Poderoso. Deus, que nós possamos de fato viver como um com Cristo, porque diz que o nosso Espírito é um com Teu Santo Espírito, Pai. O Senhor nos deu vida, estávamos mortos no delito. Por isso, Deus, nós não somos mais quem nós mesmos vivemos em nós, mas Cristo vive em nós. Obrigado, Jesus, por uma manhã de tanto conhecimento. Obrigado, Jesus, por esse um Espírito que temos contigo. Obrigado, Jesus, porque agora nós sabemos que já não existe nenhuma condenação para nós que estamos em Cristo Jesus. Deus, obrigado, Pai, porque a lei do Espírito da vida em Cristo nos livrou, Deus, da lei do pecado e da morte. Nós somos agora templo, Pai, do Teu Santo Espírito, Jesus. E nós saímos daqui nesse culto, Pai, declarando que, como de fato somos cristãos, por isso somos herdeiros das Tuas promessas, que se cumprem em nós, Pai, as Tuas promessas, que se cumprem em nossas vidas, Pai, aquilo que o Senhor tem dito, aquilo que o Senhor fez na cruz, que seja verdade, a cura, a provisão, Jesus, a restauração, Jesus, que tudo isso seja manifestado nas nossas vidas, Pai, porque Tu és um Deus que vela para que a Sua palavra se cumpra. Nós somos, Pai, mais do que seguidores, nós somos Seus discípulos, Jesus. Por isso nós daremos bom testemunho, Jesus. Por isso sabemos que a palavra de Isaías é nossa também. O Espírito do Senhor nos ungiu, Pai, nos enviou para pregar boas novas. A Tua graça são as boas novas de grande alegria. Oh, Jesus, a proclamarmos libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados. Eis-nos aqui para isso, Pai. Nós queremos sair desse culto, Pai, vivendo esses pilares de identidade e também vivendo as Tuas promessas, Jesus. Que assim seja, como o Senhor diz em Ezequiel: serão chuvas de bênção. Nós nos abrimos para o mês de novembro de chuvas de bênção, para um final de ano de chuvas de bênção, porque o Senhor diz: agindo Deus, ninguém impedirá. Nós oramos em o nome santo de Jesus Cristo, e o povo que sabe quem é em Cristo, que tem uma identidade verdadeira de um filho de Deus, diga amém, amém e amém. Louvado seja Deus, meu amado. Finalizamos. Você está pronto para viver um resto de domingo de paz, de esperança, uma semana de grandes bênçãos? Amanhã nós estaremos aqui para orar e confessar a palavra de Deus. Você é nosso convidado às 20 horas, culto de oração e confissão, para a gente iniciar uma semana de grandes bênçãos, no favor de Deus. Eu quero lembrar que você pode agora no nosso Instagram, falei agora há pouco, ver lá como está sendo o nosso culto, @CristoViveSP, ou também lá no meu, a gente posta junto, _Brant. Que você tenha um domingo de paz, que você tenha um domingo de descanso, você tenha a melhor semana da sua existência. Vá na força do Senhor, homem valente, mulher valente, porque Deus já foi à sua frente e diz que a palavra de vitória já vos foi liberada. Não se esqueça, com nós acabamos sempre os nossos cultos, as nossas transmissões, dizendo que o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, o amor ágape, esse amor, Ele nos resgata. E a graça, a genuína graça, transforma. Que você tenha um ótimo domingo. Eu espero você amanhã às 20 horas para nós continuarmos nessa conexão santa, justa. Ouça essa mensagem, compartilhe com o maior número de pessoas. Graça e paz a todos. Tchau.